Boa noite, quem é da noite. Quem assistir a posteriori na madrugada, no dia ou na tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, tudo que for bom e necessário. A alegria do reencontro neste dia 17 de agosto de 2023. Verônica, Mirinha, Joe, muito bem acompanhado aqui pela Valéria, que fugiu, não quis aparecer na câmera, mas nós estamos aí firme e forte, gravando esse programa, esse encontro com Manuel Filomeno de Miranda. Hoje o capítulo vai completar muito o anterior e o da semana que vem o bicho pega, porque é o purgatório. É bom, aí quem vai fazer o assumir o programa todo vai ser a Mirinha mais a Verônica, que é de onde elas vieram, entendeu? Olha só! Tranquilo, Ó, você está em tá minoria, tranquilo. cuidado. Cuidado Eu que você estou está em em minoria. minoria. Duas mulheres É. online, uma aqui do meu lado, eu vou apanhar. A Valéria também veio de lá do purgatório. Eu tô, É. eu tô aqui para resgatar vocês três. Ah, Brincadeiras à, tá, sim. brincadeiras à parte, é muito bom encontrarmos-nos no ambiente espírita, num ambiente de limpeza psíquica, num ambiente de encontros com Manuel Filomeno de Miranda, nessa obra extraordinária que é o reencontro com a vida. Meninas, sejam bem-vindas. Quem começa? Eu começo. Então tá. Verônica, a palavra com você, depois a Mirinha assume com a oração. Então, nós vamos fazer a leitura número 133 do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino, Sim. onde ele nos diz: Não se queixe do mundo, o mundo não é mau. Os homens é que ainda não conseguiram ser bons, mas da lama imunda nasce a pureza dos lírios. E também daquilo que nos parece mal e impuro pode surgir a luz mais sublime. Repare que a luz não se suja, mesmo quando é refletida pelo pântano. Procure ter apenas pensamentos bons, porque eles não serão maculados, nem mesmo quando refletidos em ambientes menos puros. Vamos orar. Jesus amigo, mestre querido, queridos amigos espirituais, é com grande alegria que nós estamos aqui para mais um estudo deste maravilhoso livro. Nós agradecemos, Senhor, a oportunidade, as bênçãos, o amparo desses benfeitores queridos que aqui estão conosco. Rogamos toda a amorosidade, toda a paz, tudo aquilo que os nossos queridos internautas estiverem precisando nesse momento. Abençoe a cada um de nós, Senhor. Esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito bem. Hoje nós temos aqui para compartilhar com vocês, nas efemérides espíritas, algumas coisas interessantes. Em 17 de agosto, em 1885, no Rio de Janeiro, numa sala da Rua da Alfândega, a Federação Espírita Brasileira inaugurou suas conferências públicas, tendo à frente Elias da Silva Bittencourt Sampaio e outros pioneiros do espiritismo. Em 1940, desencarna Sir Joseph Oliver Lodge, em Londres, um dos maiores pesquisadores no campo dos fenômenos mediúnicos da Inglaterra. Em 19 de agosto de 1936, é lançado o primeiro programa espírita radiofônico do Brasil por Caibá Schuttel, em Araraquara, São Paulo. Em 1873, dia 20, nasce em Saint-Fond-Léon, na França, Alex Carrel, médico e pesquisador dos fenômenos mediúnicos, desencarna em 16 de abril de 1944 em Paris, na França. Eu tenho, inclusive, duas palestras sobre a vida de Alex Carrel, uma sobre o homem, esse desconhecido, e uma sobre Deus, esse desconhecido. Em 1971, em Luanda, na África, então colônia da ditadura portuguesa, o médium Divaldo Pereira Franco psicografa uma mensagem de Monsenhor Manuel Alves da Cunha, com várias frases em africâns, um dialeto daquela região, e em seguida acarretou a proibição de Divaldo entrar em Portugal por ser personagem não grata, o que perdurou até 1975. Em 1967, a primeira palestra de Divaldo Pereira Franco no continente europeu, em Lisboa, Portugal, sob a ditadura de Salazar, dia 21. Dia
Em 1984, também, dia 21, Divaldo concede a primeira entrevista à rádio Coatequec, na Guatemala, e vai por aí afora mais um monte de acontecimentos extraordinários. Dia 24 de 1871, Luiz Olímpio Teles de Menezes assina o célebre memorial, juntamente com 30 pessoas, pedindo o registro da Sociedade Espírita Brasileira. Há algumas datas para a gente pensar. O estudo de hoje começa dizendo o seguinte: enquanto se desdobravam, capítulo 9, as atividades mediúnicas de atendimento a espíritos obsessores que perturbavam pessoas frequentadoras do centro espírita. É isso? Em É isso Paramirim? mesmo. É isso mesmo. É. Em Paramirim, Bahia, no dia 11 de julho de 2000, o benfeitor escreveu a mensagem oportuna que intitulou como Limpeza Psíquica. Vamos aproveitar para lavar a alma, né? É um verdadeiro passo. Quando eu falo que, para mim, eu considero esse encontro nosso semanal como sendo um culto do Evangelho no lar, vamos aproveitar. Quem começa? Eu começo. Vamos lá, então. Ele começa dizendo que no delicado e grave capítulo das obsessões espirituais, merecem estudos cuidadosos os motivos relevantes que as desencadeiam e em cujo campo vibratório ocorrem as suas instalações. Então, nós já comentamos aqui em outras oportunidades que a ocorrência das obsessões ela é estabelecida pela sintonia fluídica. E essa sintonia vem pela similaridade de pensamentos, de sentimentos, de emoções. Então, tanto um como o outro entram na mesma frequência psíquica e daí há o processo da obsessão. O mentor continua dizendo que, primeiramente, deve-se considerar a pessoa que sofre a injunção obsessiva responsável, direta ou indiretamente, pela sua instalação, para que a gente possa tirar a imagem de vítima. Está sofrendo? Está sendo obsidiado? Está sendo acompanhado por espíritos infelizes? Sim, mas tem a sua cota de responsabilidade nisso. Se a gente imaginar apenas uma vítima, parece que é apenas inocente e que está sofrendo uma perseguição sem ter culpa nenhuma. E no processo obsessivo não é assim que acontece. Por isso que ele destaca que quando sofre esse processo obsessivo, ou indireta ou diretamente, a pessoa é responsável pela instalação desse processo. E ele continua dizendo isso porque se encontram em germe, na economia evolutiva, as razões dos dramas que essas pessoas trazem consigo. Dramas estes não solucionados e que deram lugar em existências passadas ou mesmo na existência atual. Muitos delitos morais praticados no transcurso do processo de desenvolvimento dos valores espirituais permanecem aguardando a necessária reparação, encontrando-se esculpidos no espírito comprometido e que não se resolveu por mudança radical de atitude, alterando o quadro de responsabilidade que se encontra em curso. Ou seja, tem toda uma programação, né, Falcone, para que possa essa pessoa se preparar, para que ela entre nesse processo de desenvolvimento desses valores espirituais, para que essa reparação aconteça. Não é de uma hora para outra. Com certeza, nada é improvisado. Mateus Fraga Sim. sempre diz, desde a fundação da FEAC, desde que estava encarnado, eu trabalhei com ele vários anos na Fazenda Paraupeba, ele encarnado, ele fala, não existe improviso no mundo espiritual. Não existe improviso. Vamos ter um exemplo. Surgiu um problema sério entre eu e a Verônica. E tornamos-nos inimigos. Desencarnamos. Continuamos inimigos no mundo espiritual. A Verônica reencarna. E eu estou atrás da Verônica. Então, eu vou reencontrar. Eles ocultam a Verônica do meu campo de percepção até os 30 anos, quando ela já encontrou a doutrina espírita ou uma outra religião que lhe fortaleça espiritualmente, aí então começa a permitir a aproximação do Falcone. Agora a Verônica tem já musculatura espiritual, padrão moral equilibrado e tudo mais. Então, eles dão um tempo para a Verônica ir para a academia, entre aspas, da religiosidade, seja ela qual for, não é só o espiritismo, e criar defesas. Só que a Verônica, na mocidade, começou a fumar o que não devia, beber o que não devia, visitar ambientes que não devia. Quando a Verônica chega nos 30 anos, que as portas começam a ser abertas para que eu a reencontre, ela está igual o queijo suíço, todo cheio de buraquinho no campo magnético dela. Eu chego e acho oportunidade.
Se ela tiver feito o trabalho de casa, o dever de casa, de oração, de vigilância, não tem que virar a Clara de Assis, não. Mas ela vai sofrer, vai perceber a minha presença, vai sentir algum estado de perturbação, mas ela tem defesas magnéticas. É como o Covid. O povo tomou vacina, fez o que quis, o que não fez, nós fomos dançar forró, fomos cuidar da vida, viver alegre, conversar, bater papo. Acreditamos que a imunidade se constrói através do pensamento, não é com a vacina que não foi testada. Dá para entender? É a minha opinião. Não estou falando para ninguém fazer isso. Estou comunicando um fato. Então, eu vi gente que tomou todas as providências, ficou trancada em casa e pegou pela televisão, pela frequência, entrou na frequência da doença, pegou a doença. Então, por isso é que a raposa diz para o pequeno príncipe: tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Dona Verônica, o que a senhora fez até os 30 anos? Aproveitei a vida. Quando você encontra com a sua vida, entre aspas, de 100, 200, 300 anos passados, que é a mesma vida de hoje, nós aqui, outra vez, desmorona. Porque não tem como botar o mata-borrão, não tem como apagar aquilo que já foi feito, né? De acerto ou de equívoco, né? E ele diz que por mais hábil que seja essa escamoteação, quer dizer, esse ocultar, esse esconder, essa atitude infeliz, nessas máscaras que nós usamos muitas vezes, esses delitos ou esses equívocos que estão marcados em nós permanecem no conhecimento do seu autor. Eu não sabia, eu não entendo. Não, porque no fundo, todo mundo sabe quando cometeu algo que não estava de acordo com as leis divinas. Porque essas leis estão escritas na nossa consciência, então nós temos noção disso. Então, daí porque ele fala, não pode escamotear, porque mesmo que ele tente escamotear para os outros, para si mesmo não tem jeito. É do conhecimento do autor. E a consciência daquele que lhe experimentou também o guante, que aqui eu acredito até que ele use no sentido figurado, porque guante literalmente são luvas de ferro, mas o guante também no sentido figurado, então significa isso, essa mão de ferro, com a dureza, com a crueldade que foi imposto ao obsediado. E aí, eles estando vinculados de uma forma psíquica e moral, responsável e vítima ao primeiro ensejo que ocorra, e os campos vibratórios vão facultar o que? Essa sintonia. E eles acabam se encontrando novamente. É um imãzinho que vai atraindo. E aí vai nascer o intercâmbio, esse intercâmbio nefasto, porque é um processo obsessivo, não é um intercâmbio benevolente, de amor, né, de compaixão, não é. É nefasto. E aí vai transformar num transtorno obsessivo. E esse transtorno obsessivo, ele poderá ser de curta ou de longa duração. Vai depender dos envolvidos e dos mecanismos que esses envolvidos vão utilizar para a reparação. Estão, então, desse modo, profundamente fixadas matrizes das futuras perturbações naqueles que viveram experiências desastrosas e não se resolveram por comportamento superior. Mais uma vez, o que a gente já falou várias vezes: mudança de comportamento para melhor, para mudar. Qual o proposto pelo perdão? Perdão de quem sofreu a desonra, o crime ou em face da renovação interior do responsável pelo desmando, que foi aquele que afligiu, que consciente da ação ou levado por circunstâncias, uma circunstância que pode ser até inevitável, mas que se viu envolvido na situação toda. E a chave para que esse processo desobsessivo seja interrompido é a educação moral. Se um dos dois muda o padrão, essa sintonia obsessiva, ela é quebrada, não é? Perfeitamente. Quer saber de uma coisa, Verônica? Eu cansei de você. Você me fez muito mal na outra encarnação. Perseguiu a minha família, me deixou na miséria. Mas quer saber de uma coisa? Eu cansei de você. Eu vou cuidar da minha vida, da minha felicidade. Eu largo você para lá e vou embora. Aí a Mirinha pode perguntar assim: tá perdoada, bacana. Jesus diz: perdoada, sim. Limpa, não. Deu para entender? A Verônica está em débito com quem? Não é comigo.
A Verônica está em débito com a consciência dela. Consciência. Aí você vai lá no céu e inferno, acho que capítulo 7º tem as 3 fases: arrependimento, expiação e reparação. E tem nesse capítulo, o Código Penal da vida futura. Ah, Verônica, o Falcone perdoa a Verônica, que bom, ele é bonzinho, né? A Verônica agora pode aprontar tudo de novo. Pode não, você está em débito com a vida. Eu dou um tiro na Mirinha, a Mirinha me perdoou, ela segue em frente. Mas eu estou em débito porque tirei uma vida, desmanchei um projeto de Deus, uma construção divina. Senão é muito fácil. Com todo o respeito ao que eu vou falar, as religiões salvacionistas. Na Inquisição, no Tribunal da Santa Sé, eu punha fogo em Roma, depois eu pagava e comprava um lugar no reino dos céus. Éramos nós mesmos, não estou falando mal de outras pessoas, não. Éramos muitos de nós. Comprava lugar no céu. Era tempo da Idade Média, mas hoje não dá para raciocinar mais nesses valores com doutrina espírita na cabeça, não tem jeito. É porque muitas vezes pode até a pessoa receber o perdão da outra, mas dentro dela ela ainda precisa resolver a situação. O outro Arrependimento, perdoou, mas ela... expiação, reparação. Capítulo 7º, 7º inferno. 7, céu e inferno. Inferno. Ele continua dizendo que condutas extravagantes e impiedosas, vulgares e prejudiciais podem, não poucas vezes, passar sem o conhecimento de outras pessoas, ou mesmo avaliação e imputação do estabelecido pelo Código das Leis. Crimes que são cometidos, mas diante, às vezes, das leis dos homens, fica encoberto, não é descoberto. Mas aquele que infringe o estatuto legal estabelecido permanece interiormente incurso no crime, que aguarda conveniente reparação. Isso. Então, e essas condutas inconvenientes que essas pessoas têm, que esses espíritos têm, vão gerar o quê? Vingança, ódio, inveja, prazer em fazer o mal, ou às vezes até o mal por questão de ideologia diferente. E eles ficam nessa monoideia, que não é uma coisa que é resolvida internamente, e começa, então, a querer prejudicar aqueles que pensam ou que agem de uma forma diferente da sua. E o que Jesus propôs? Com sabedoria, a necessidade que tem a pessoa de se reconciliar depressa, porque a gente fica deixando para depois, né? Depressa com seu adversário enquanto estiver no caminho com ele. Está registrado em Mateus, capítulo 20, versículo 25, quando Jesus diz: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E o autor continua dizendo, fazendo isso para que evitar que seja levado ao juiz. E, naturalmente, após o julgamento, ver-se obrigado a resgatar o mal ou o prejuízo que lhe haja causado, sendo encarcerado na prisão. Aí alguém pode pensar, mas esse juiz aí é o juízo final? É depois do desencarne, nós vamos encontrar com juízes que vão nos condenar ou nos absolver? Que juiz que é esse? Jaú Teixeira tem um livro, estava procurando aqui, achei. Chama Justiça e Amor. Justiça e Amor. Então, olha só. João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Mateus Fraga e Dona Anita dizem que a nossa sorte é que Deus é primeiro amor para depois ser justiça. Porque se ele fosse primeiro justiça para depois ser amor, nenhum de nós escaparíamos do chicote hoje ainda. O juiz é a consciência. Dentro de nós temos um tribunal. Sabemos o que é certo e o que é errado, mas resolvemos fazer do nosso jeito. Do meu jeito é melhor do que o seu, Verônica. Eu tenho razão, eu sei o que eu estou fazendo, você não sabe de nada. Levanto o nariz e acho que sou dono da verdade. Mas a consciência está aqui dentro. A hora que passar a ressaca da prepotência, da ilusão... Pode ficar até nublada durante um período, mas uma hora ela desperta, né? Então, aqueles que são muito renitentes, também têm a sua consciência. Embora esteja... Aquelas meninas lá de Paraíba do Sul, que estão lá retidas em corpos, com
a alterações anatômicas e neurológicas. Elas não têm consciência quando no corpo, mas quando entram em desdobramento e estão fora do corpo, muitas delas têm consciência maior ou menor do porquê que estão passando por aquelas limitações orgânicas. Esse juiz aí é a consciência. A consciência. Então, sem qualquer dúvida, o corpo físico é uma prisão, de onde ninguém escapa, exceto quando terminada a prova ou a expiação a que se encontra submetido, assim, resgatando o compromisso infeliz que se negou a regularizar. Alguém, lendo essa parte e tendo um pensamento suicida, pode pensar que, finalizando a vida orgânica, ele se regulariza com esses compromissos? O suicídio tem várias situações. Tem desde o suicídio motivado por uma traição, um abandono, uma perda financeira, um choque emocional, que acontece de estalo. Mas essa pessoa já vinha alimentando dentro dela pensamentos de autodestruição, de desvalorização da vida, que abriram brechas para que essa cunha entrasse. Ninguém está deitado no sofá na sala, lendo um livro, levanta e fala assim: tem nada para fazer, sai suicida. Não é assim. O fator desencadeante foi a crise, foi a morte de um parente, a perda de um ente querido, a perda financeira, seja o que for. Muito bem, perda de um status. Mas tem também os processos obsessivos que levam, induzem a pessoa à autodestruição. Você mais a Mirinha já fizeram curso de plantonista do SOS Preces, já foram, agora em setembro tem curso novamente. Tem um capítulo da apostila que é só sobre suicídio. Está tudo explicado direitinho. Se você, internauta, que está nos acompanhando, quiser fazer parte da equipe do SOS Preces, passa nas reuniões públicas, na livraria da FEAC, faz a inscrição. Falcone, eu não quero ser plantonista do SOS Preces, mas eu gostaria de fazer o curso. Faz, compra a apostila. Quanto que é a apostila, Valéria? 25. R$ 25. Você vai ter 6, 8 horas de treinamento comigo. Você vai aprender coisas para aplicar na sua vida. Em setembro tem também o curso de médiuns. Como aplicar bioenergia. Mas eu não quero ser ministrante do passe. Ok, faz o curso. 4 horas com Paulo Henrique, Fernando Emílio e comigo. Você vai abrir a sua mente. Informação não ocupa lugar. Não ocupa lugar. Camilo Castelo Branco, que suicidou e é o autor do livro Memórias de um Suicida, já disse isso aqui. Fala que o livro espírita é vacina, é prevenção contra o suicídio. Suicídio é um assunto muito delicado e é um dos sinais de aumento exponencial da transição planetária. As atitudes, portanto, corretas em qualquer situação prejudicial são a tomada de consciência e posterior comportamento reparador, eliminando esse futuro foco de desequilíbrio. Olha como é importante se procurar ter atitudes equilibradas, se ter um comportamento correto, porque é o antídoto para todo tipo de situação adversa. Então, a pessoa fica no equilíbrio, fica harmonizada, fica com o discernimento mais apurado, consegue enxergar melhor as situações, consegue ver as soluções. Então, tudo isso é um cabedal de informações para quê? Para ajudar o espírito a vencer essas dificuldades que são naturais e que fazem parte do nosso processo evolutivo. Remanesce, portanto, nos refolhos do espírito as suas conquistas e prejuízos que passam a constituir o clima psíquico, estabelecendo a faixa vibratória na qual se expressa, sintonizando com os bens imortais compatíveis, conforme a onda mental que seja exteriorizada. Então, isso que nós estamos pensando, o que nós estamos emitindo de energias pensantes é a nossa vibração, é a nossa psicosfera, o nosso clima psíquico. Então, o que eu estou pensando? O que eu estou desejando? O que eu estou emanando? É isso que eu estou me conectando e estou recebendo também. Porque Uma aquilo que eu hora estou por emitindo semana. vai. Você aqui no projeto Manuel Filomeno de Miranda.
Nós estamos 1 hora sintonizadas com coisas do médio para alto. É uma limpeza psíquica. Uhum. Eu não estou aqui com o celular, enquanto você está falando, eu não estou aqui com o celular pesquisando coisas inconvenientes, eu não estou aqui na outra tela pesquisando coisas inteligentes. Quando eu estou aqui mexendo na tela, eu estou procurando alguma coisa para fundamentar aqui. Então, nós estamos 1 hora fazendo limpeza psíquica, mudando o nosso padrão vibratório. Não estamos Mais os, gritando com um, não mais os estamos 30 gritando minutos com o diários de outro, Allan Kardec, hein? que a gente está fazendo, mais os 30 minutos diários de Allan Mais Kardec. 30 não, mais 60 minutos de Allan Kardec. É. Por isso tudo, então, para ajudar nessa É. psicosfera aí, né? A Então, Valéria esse está ali campo. com o livro na mão. Divaldo Pereira Franco responde. Traz ele para me mostrar, Valéria, fazendo favor. Além dela estar ouvindo a gravação do programa, olha o que ela está lendo. Olha lá. Olha lá. Olha aqui. Divaldo Franco responde. É brincadeira? Um ouvido dela está aqui no programa, o outro ouvido está lá. Nós estamos ou não estamos fazendo uma limpeza psíquica? Um banho Certamente. na alma. Um banho de descarrego. Isso mesmo. E aí, esse campo energético, com tudo isso, com todas essas ferramentas, vai permanecer emitindo sinais característicos que vão facultar o quê? Sintonia com outros da mesma natureza. E Pronto. isso vai incorporar forças ou perdendo aquelas que não são tão boas assim, conforme a qualidade de emissão e captação. Então, as forças positivas vão atrair forças positivas. Se a gente ficar nas negativas, a mesma coisa vai acontecer. Livre-arbítrio e escolha de cada um. Mas já está na hora da gente fazer escolhas mais assertivas, né? Então, torna-se urgente a necessidade de uma asepsia mental. Ele diz asepsia mental profunda, não é ficar só na superfície, não, é aprofundar. Praticada pelo ser humano quando portador de conteúdos perturbadores. E quase todos os homens e mulheres terrestres encontram-se comprometidos com a retaguarda atual ou recuada, para que as suas exteriorizações sejam de qualidade salutar, não permitindo a hospedagem mental de adversários espirituais, de adversários mais espertos e ociosos que pulam aí na erraticidade inferior. Então, essa asepsia mental profunda, Falcone, o caminho é esse. A leitura. O que mais que a gente poderia dizer para poder ajudar? Quanto tempo a senhora está frequentando a reunião mediúnica de quinta-feira, dona Verônica? Mais Não ou sei, menos. deve ser quase mais ou menos, deve ter quase uns 20 anos. Quantas vezes a senhora já ouviu, e a dona Mirinha também já ouviu, Mateus falar que não existe evolução sem higiene? O que é higiene? Asepsia. Pensa bem um médico fazer uma cirurgia, um campo cirúrgico aberto, se as luvas, se as mãos, se os instrumentos não passaram por uma asepsia, vai haver contaminação. Se os internautas que estão ouvindo isso, se nós não fizermos uma asepsia mental, como é que nós vamos conseguir acompanhar o raciocínio do Manuel Filomeno de Miranda pensando lixo, pensamentos tóxicos? Hã? Hein? Não Quem, dá. Mirinha? Ela ou eu? Ó, bananou tudo. Estou com linha cruzada. Então, por isso que eu disse, o banho de descarrego que eu disse, o banho de cachoeira que nós estamos tomando, é no sentido de nós estamos aqui nos fortalecendo. Olha o Cine Pipoca, que aconteceu dia 9 de agosto, dia do meu aniversário. Como é que foi? Um banho, maravilha. Tem gente perguntando por que não faz todo mês. Como é que fica? Vamos que vamos. Não existe evolução sem higiene. Está o Manuel Filomeno de Miranda falando isso que está aí em 2012. Tranquilo. Abençoada FEAC. Abençoada espiritualidade. Agora a Mirinha vai dar continuidade. Senhora Mirinha, com vós me cedo.
E sol maior, tá? E sol maior, porque está precisando de sol aqui hoje. Tá bom. Filomeno continua dizendo que o indivíduo pode e deve alterar o seu mapa de compromissos morais, passando a cultivar programas de edificação íntima. Eu achei muito interessante essa fala do Filomeno, desculpa, porque a gente, em algum outro momento da vida, estudando a doutrina espírita, a gente achava que tudo era muito determinado, que não tinha alteração, né? Eu, Miriam. Então, que delícia que você pode alterar o seu mapa de compromissos, né? Perfeito. Que delícia que, assim, eu separei, e aí eu não estou fadada à infelicidade, e você vai morrer por causa disso, e você... Não, não é Vai para o assim. inferno? Vai para o inferno, mas antes a gente, até na doutrina espírita, a gente tinha, a gente mirinha, Ah, tinha um certo receio de separei desse filhote de cruz credo, ainda vou ter que voltar com ele na outra vida? Não vou, olha, não. Masaharu Taniguchi da Seiichi no Ie, separei, divorciei desse filho de Deus maravilhoso e perfeito. Só que ainda não está manifestando perfeição, mas que ele é perfeito, ele é. Foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não fica falando filhote de cruz credo, não, que te aparece assombração pior, hein? Filhote de cruz credo, que nesse sentido vai aparecer assombração nenhuma. Eu já fechei essa porta na minha vida. Então, deixa eu te dizer, querido internauta, é muito legal quando o Filomeno fala que eu altero esse mapa de compromisso. E que aí eu preciso cultivar um programa de edificação. Aí a Verônica perguntou anteriormente ao Falcone, como? Gente, Bom, mas não precisa perguntar. O Filomeno está falando aqui, ó. Leitura edificante. Gente, esse capítulo eu não sei, eu não posso falar, não, porque eu sou apaixonada no Filomeno, apaixonada. Com ele eu casava, se ele pudesse voltar comigo, quiser vir comigo, eu vinha com o Filomeno. Além de que ele era muito bonito. Qualquer dia nós vamos pedir o Falcone para pôr imagem, tá, Falcone, dele aí, que você tem todos os recursos. Ele era um senhor distintíssimo, maravilhoso, maravilhoso. Então, Filomeno, se você está me ouvindo, ou algum preposto seu, deixa eu te falar, eu casava com você. Entendeu? Com pedido de tranquilidade. casamento no ar. Eu mereço. Vive. Armando, e você vai ser testemunha, às vezes você fala umas palavrinhas lá no casamento. E a Valéria pode ser minha madrinha, tá, Valéria? Por favor. Aí, Valéria, aí eu gosto tanto de conversar com a Valéria que eu estou até falando. Aí, Valéria, já continua a conversa com a Valéria. Ela já disse lá, eu Aí, aceito. Eu já disse lá, tá aceito. ela aceita? Tá Ai, certo, eu te falei Filomeno, que ela só tá com falta o você filho. falar que sim, meu filho. Só falta você, o maior interessado nessa história. Você já imaginou, Filomeno, você ser casado com a Mirinha? Ah, muito Aqui, interessante. voltando ao Bom, livro, voltando voltando ao assim, livro, procedendo. assim proceder. Então, um programa de edificação. O que que eu preciso? Leitura edificante. Ah, não posso ler o gibi da carochinha? Não deve não, querido. Edificante. Mas o gibi da carochinha não é edificante te edifica em quê? Gente, a gente tem que ler as entrelinhas, interpretar o que está sendo falado para nós. Você lê um gibi chama aquele negócio, Maurício de Souza, Cebolinha lá, a Mônica. Gente, que legal, que aquilo aqui não tem nada de mal, não. Pelo contrário, Maurício de Souza faz coisas maravilhosas. Mas quando eu digo edificante, é aquilo que te leva ao seu crescimento naquilo que você está precisando. Porque às vezes ali é uma distração. E o que eu estou precisando é uma marretada na minha cabeça. Conversas nobres. A gente brinca, eu principalmente, eu gosto muito de brincar. Sobretudo esses dias eu estou com meu coração doído comigo, com a Mirinha, que não acerta, com a Mirinha que ainda erra. Então isso me machuca profundamente. Eu preciso conversar coisa boa. Eu preciso conversar com alegria.
Porque senão eu não vou conseguir levar isso não, Jesus. Reflexões bem direcionadas. Ah, esse negócio que estava falando aí, Falcone falou aí da cachoeira, né? Ah, eu vou lá para Ibitipoca, vou nadar lá. Gente, não é disso que o Filomeno está falando. Pode nadar lá em Ibitipoca, mas ele está dizendo para você refletir o seu comportamento, o seu mirinha. Ainda que isso te dê uma baixa de autoestima alguns 2 dias, que te faça doer o coração, sangrar a alma, esse é o autoenfrentamento. E aí levanta a cabeça e diz, não, essa mirinha eu não quero mais. Basta dessa mirinha. É isso que o Filomeno está falando. Ações no bem. A FIAC está parada, não dá para fazer ação nenhuma no bem. Senhor Jesus, quantas criaturas estão precisando de nós? Seja por uma palavra amiga, seja por um... E outra coisa, ah, eu quero dar pacote de arroz, vai em busca da sopa dos pobres, vai em busca do Instituto Faça, vai em busca do Instituto Bruno. Eu fico aqui até amanhã de manhã falando um monte de lugar aqui de Juiz de Fora para doar. Então, assim, a gente só não faz o que a gente não quer, gente. Né? E aí, passando assim, com isso tudo. Gente, ele já deu ferramentas para gente. Passando a irradiar pensamentos bons, que defenderão a nossa usina mental. Olha que coisa linda! Da invasão de terceiros, que estão querendo vingar, que estão querendo fazer indução negativa conosco. E aí a gente permite, se quiser. Com isso, a gente vai adquirindo valores para os enfrentamentos inevitáveis. Porque tem, gente. Porque tem. Né? É hoje um filho que te aborrece com uma coisa, é amanhã você que aborrece o seu marido, é depois o seu trabalho. Os enfrentamentos existem. E eu preciso de fazer um alinhamento da mirinha para que eu conquiste um ponto de equilíbrio. Ai, mas isso aí é o desejo central de todos nós. Ah, é. De todos, não sei, mas né, várias pessoas querem o equilíbrio. Mas isso é difícil, difícil, como fala Armando, é prédio alto, é difícil. É sim um desafio, é sim um desafio. Mas eu preciso percorrer esse caminho, eu preciso, para chegar no equilíbrio, eu preciso percorrer esse caminho. E aí ele vai falar que a reencarnação é impositivo, inevitável. O que ele está falando com isso? Gente, não tem jeito. Vai precisar de voltar, vai precisar entrar na filinha. A filinha está com não sei quantos milhares, milhares, milhares de quilômetros. Lembra Cada disso? dia mais desafiador para reencarnar. Não é desafiador. Eu fico só pensando, meu Deus, quem vai querer receber a mirinha? Bom, mas eu vim com Filomena, aí vai dar jeito. Então, é impositivo, inevitável para a iluminação da criatura. Eu preciso reencarnar. Que nos dá a oportunidade de desenvolver o psiquismo divino. Falcone, meu filho, o que é isso? O que é psiquismo divino em nós? Porque ele está dizendo que nos dá a oportunidade de desenvolver o psiquismo divino em nós. É. Explica aí, meu filho. É muito fácil. Vós sois deuses. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Deixai brilhar a vossa luz. Em vários momentos, ele está dizendo que nós somos lucigênitos. Nós somos filhos da luz. Só que nós caímos no barro. Caímos na sujeira, na sujidade, como o filho pródigo, lembra? Vivia na casa do pai, pediu a parte da herança e terminou comendo bolotas juntos com os porcos. Só que ele lembrou que ele era filho de Deus. O que ele fez? Ele fez o caminho de volta para casa. Nós já estamos, aqueles que temos uma religiosidade mais equilibrada, seja ela de que religião for, já estamos fazendo o caminho de volta. Nós já estamos nos reeducando
acertando as nossas contas, não é com Nossa Senhora Aparecida, com Buda, com Deus, com Jesus, nem com Maria, mas com a própria consciência. Estamos despertando essa semente divina em nós. Já estamos escolhendo o que. Lembra de Paulo? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, tudo me é dado, mas nem tudo eu devo fazer. Se hoje na FEAC o Fred me fizer raiva, eu posso dar um tapa nele? Posso. Posso dar uma paulada nele? Posso. Posso dar um tiro nele? Posso. Devo. Mateus diz sempre o seguinte: pergunte assim, e depois? Dê um tapa no Fred, dê uma cacetada no Fred, dê um tiro no Fred, e depois? Temos que pensar nisso. Então, despertar a semente divina é tomar consciência do depois. É isso que está aí. Muito bem. Ele continua falando que o que acontece hoje é o contrário. Nós estamos acostumados a viciações mentais e morais. O indivíduo, ele cultiva ideias extravagantes e perniciosas, situando-se em paisagens extrafísicas, né, tormentosas e alimentando-se dos fluidos deletérios. Quer dizer, se eu não me ilumino, se eu não busco algum recurso que vai me auxiliar nesse caminho de volta, aonde que eu vou de madrugada? Aonde que eu vou? Aonde que eu estou de dia? Não precisa ir muito longe. Aonde que eu estou de dia, né? Porque céu e inferno são estados de alma. Eu vivo o céu e o inferno que eu escolho para mim. A cada minuto, a cada passo, a cada instante, aqui e agora, uma de vocês ou a Valéria pode falar alguma coisa que me irrita e eu soltar um palavrão. Eu saí da frequência do banho de luz para o palavrão. É no estalar de dedos. Por isso Jesus diz: olhai, olhai, orai e vigiai. É numa fração de segundo eu perco a compostura. Qualquer um de nós, no trânsito, no lar, na empresa, na via pública, na família. Não, comigo é assim, eu sou da verdade. Eu sou da verdade quando é para empurrar o meu ponto de vista a goela abaixo do outro. A coisa é séria, amigo. Estamos sendo observados não é só pela nuvem de testemunhas, não. É pelos nossos neurônios espelho. Você sabe, menino, que às vezes eu fico pensando assim, eu sou da verdade. Sou da verdade, se diz, quando quero tampar a goela abaixo da garganta do outro. O E meu quando a ponto de vista, gente, a minha verdade. e quando a gente é, agride o outro com essa verdade, que é o doído, né? E assim, o caminho de perceber isso não é fácil, gente, não é fácil. Eu, há pouco, ano passado, não sei se vocês lembram que eu passei um desafio grande com meu filho, e aí vocês me acompanharam, rezaram por mim, tudo correu bem. Então, eu fico pensando assim, né, que a gente não sabe qual que é a dor que a criatura vive, né? Seja ela com problema com o filho, seja ela problema pessoal, seja ela um desafio comportamental. E assim, a gente costuma, eu aprendi uma coisa na FEAC, logo que eu entrei na FEAC, que era a depressão. Depressão vai lavar um tanque de roupa. Não fala nunca isso. Nunca fala isso. Você não pode desafiar a dor do outro sem conhecer esse tipo de dor, e ainda que você conheça, né? A gente precisa muito de respeitar o que o outro está sentindo. Eu convivi muito bem com a Kátia, e quando a gente passava na rua, a gente via uma pessoa deitada, com bengala, com uma ferida, tinha uma pessoa que ficava sempre ali em frente onde era o antigo Magazine Luiza. E eu falava, ai, Kátia, que nervoso. Ela falava assim, minha filha,
veja ele com luz no lugar. Ela ia lá, dava uma contribuição, uma palavra, um toque, nananã, eu ficava olhando aquilo e falava, gente, como é que essa mulher faz isso, né? Eu estava começando na doutrina espírita, como é que essa mulher faz isso, né, gente? Assim, a gente precisa de vários olhares e, sobretudo, um olhar de bondade, de amorosidade para o outro. E se eu não sei isso, eu preciso desenvolver. E assim, é o meu desafio, gente, desenvolver o olhar de bondade, de amorosidade para com o próximo. Façam isso que está em tempo, viu, gente? Nós vamos que vamos. E aí, somente com novos comportamentos mentais que a gente vai ser desalojado, o psiquismo vai ser desalojado desses locais de perversão espiritual que ele está dizendo aqui, que a gente vai por causa dos pensamentos negativos, acostumado com essas viciações morais e mentais, com essas atitudes extravagantes e perniciosas. Né? Então, nós vamos para onde? Nós vamos para onde nós estamos. Nós vamos para onde está o nosso pensamento, literalmente. Aonde está o meu desejo central. O que é desejo central, Jesus? É aquilo que eu quero mais na minha intimidade, que ninguém sabe, que só a nuvem de testemunhas do Paulo. Só essa é que sabe. Os outros não sabem, não. Então, assim, não adianta, né? Que eu escondo da Verônica o que há em mim de mais íntimo. Eu não escondo do meu amigo espiritual. Eu não escondo do mundo espiritual, daqueles que são inimigos meus, que se fizeram adversários, que eu os fiz adversários, eu não escondo. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que é que eu desejo para mim, o que é que eu quero para a minha vida, né? E como que eu conduzo esse desejo central. Por isso é importante a reflexão, por isso é importante a meditação, que nós falamos semana passada, por isso é importante a oração, né? E aí essa asepsia psíquica é indispensável para a saúde, gente. Ninguém consegue ter saúde com pensamento negativo. Ninguém consegue ter saúde com tristeza o tempo todo. Ninguém consegue ter saúde se você não fizer alguma coisa para se modificar. Esse estado que eu me encontro nele hoje de um pouco de apatia, as pessoas estão falando, olha, você está doente? É um estado de enfermidade. Ah, mas não é uma patologia que tem CID. Não, não é, não. Mas para Mirim. Então, assim, o que você está fazendo por você, Mirinha, para sair disso? Faça a sua reflexão e saia para cima, como diz a Joana. Não sai para baixo, não. Porque não adianta minha culpa, minha máxima culpa. E o que você está fazendo com essa bateção no peito, minha filha de Jesus? O que você está fazendo na sua vida? Faça reflexões, sim, que isso te doa, sim, mas saia por cima, saia lá na frente. E ele vai falar aqui, que eu acho fantástico, que o passe é rica contribuição para deslocar essas matrizes negativas, que funcionam como antenas registradoras de ondas dos pensamentos negativos. Então, preste atenção, gente. A gente vê chegar lá na FIAC, tem um passe quinta-feira, que eu falo que é um passe assim, meio milagroso. Não tem milagre na doutrina espírita. Palavras, palavras, palavras para que a gente possa entender. É um passe milagroso. A gente vai lá, toma o passe, o portão fecha, viu, gente? 7h15. Não fica aquele trem aberto, o povo entrando. Até 7h15 a porta fica aberta. 7h15 a porta fecha, as pessoas que entraram houve uma mensagem do Vida Feliz, uma falazinha de quem estiver lá dirigindo, em geral, é o Falcone que está lá conosco, e aí se faz uma reflexão daquela fala da Joana de Ângeles, e é aplicado o passe, a gente vai embora para casa, e isso dá na gente um reboot, gente. Vocês não têm noção do que acontece com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa vida. Então, vale a pena tomar passe, que ele está falando aqui. O passe, ele movimenta com as nossas células.
células físicas, células perispirituais, ele desloca o que há em nós de negativo. Então, agora, Falcone, eu fico pensando assim, e quem não conhece o passe? Gente, quem que vai ser dessas criaturas, gente? Está tudo abandonado por Deus? Chico Xavier descrevia, Mirinha, que quando ainda católico, quando o sacerdote lá em Pedro Leopoldo erguia o cálice na hora da consagração da hóstia, ele via um monte de seres de luz colocando naquele cálice energias trazidas. Isso ele vai entender mais tarde. Naquela época ele não entendia o que era. Era um adolescente. Mas ele vai entender mais tarde que eram seres de alta hierarquia trazendo para as mãos do sacerdote e impregnando naquelas hóstias corpúsculos magnéticos de cura e autocura de alta potência. Quando uma mãe fala para um filho, vai com Deus, meu filho, vai com Deus, minha filha, entra no YouTube da FEAC, youtube.com/FEACnet. Procura uma palestra que eu proferi o mês passado, ou o mês atrasado. A moça de Catanduva. A mãe fala com a filha, vai com Deus. A menina entra no trem e acontece uma série de coisas. Vai lá na palestra que você descobre. Hoje os filhos não tomam mais bênção de ninguém, acham que isso é coisa do passado. Poucos falam vai com Deus. Agora o Ministério da Cultura proibiu os professores de falar determinadas palavras ligadas a qualquer religião dentro de sala de aula. Como é que fica a situação? Estão tirando Deus da molecada. A meninada quer ir para a religião? Raríssimas comunidades, raríssimos sacerdotes, instituições espíritas, pastores conseguem motivar de um modo objetivo a mocidade, a criança. Então, nós temos que pensar nisso. Estamos vivendo dias de desafio. A busca de ridicularizar Jesus, desde a quadra da escola de samba no Rio de Janeiro, até filmes, séries, documentários. Como é que fica a situação? Precisamos aumentar nosso padrão de oração, de sintonia construtiva, para poder nos fortalecer e fortalecer o nosso ambiente. O passe é isso, o passe é transfusão de energia, alterando o campo celular. André Luiz escreve isso e está na música. Passe é transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece quando a pessoa diz, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E não fala só com a boca, fala com vibração. Bum! É uma bomba de Hiroshima e Nagasaki. Quando os lamas tibetanos, os monges budistas, pegam a Japamala e começam Om Tare Tansoha, Om Tare Tansoha, Om Tare. Se ele estiver fazendo aquilo não apenas mecanicamente, mas estiver fazendo com unção religiosa, quando os iogues fazem o Om, quando o mulá do Islã sobe lá na torre da mesquita da mesquita, e canta aquela hino de glória ao Senhor, hino de glória a Alá, que ele espalha. Quando eu estou em Dubai, que as mesquitas começam a cantar, eu vou para o terraço e fico em silêncio. Você consegue isso na internet. Quando você ouve uma música gregoriana, um canto gregoriano, quando você ouve tudo isso, quando você ouve Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, quando você ouve um Luiz Gonzaga cantando uma asa branca e ouve aquilo com carinho, com atenção, você está subindo a sua frequência. Quando você pega as páginas da Bíblia para ler, vai em Joel, leia Joel na Bíblia para você ver. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos. Ele está falando da mediunidade.
As pedras do túmulo racharão e as vozes dos imortais voltarão. Ele está falando de mediunidade, mas não importa se você não dá essa conotação que Allan Kardec dá, onde se reúnam duas ou mais pessoas para a prática do bem, eu estarei entre elas. Mas, Mirinha, você mora sozinha. Eu moro sozinho. Vamos ter que chamar um vizinho para fazer o culto para dar dois? Não. Onde estiverem duas ou mais pessoas, eu estarei entre elas. Mas se eu estiver fazendo sozinho, estarei com ela. Bom, E tem a nuvem de testemunha em volta. A água fluidificada, Paulo, a água fluidificada, o efeito terapêutico, a água da Maria Ferreira. hum, Oremos. muito bem. Na página 80 aqui do meu livro, o parágrafo, o intercâmbio inconsciente com outras mentes é muito maior do que se imagina na Terra. Pelo menos sempre fala isso nos livros dele. Porquanto todo campo vibratório sintoniza com outros equivalentes, emitindo e captando ondas do mesmo gênero. A gente falou há uns 2 programas, não sei se foi o programa passado, a respeito do ir comer japonês. Lembra que eu falei isso com vocês? Eu vou convidar a Verônica para comer japonês. Ela vai comigo? Não. Verônica não gosta. Ela não sintoniza com esse gosto meu. Ela não se afiniza com esse meu gosto. Agora eu vou chamar o Falcone e vai na hora. Então, assim, com quem eu me afinizo? Quem é minha companhia? Eu vejo tantas pessoas perguntar ao Falcone, quem está do meu lado? Legal, você sabe. Quem que é a Quem sua você atrai? afinidade, Jane? Quem você Quem que é a atrai? sua afinidade? Né? Qual que é o seu tipo de pensamento? Outra coisa, gente, a gente precisa refletir. A gente precisa usar o mecanismo da mente. Qual é o mecanismo da mente? Raciocinar, pensar, usar o cérebro. Então, assim, quem que está do meu lado? Quem que está me fazendo companhia? A Melissa diz que você está assim meio down, deve ser um monte de obsessor. Não, nem sempre. Eu estou em sintonia com o mundo maior. Mais quieta, mais tranquila, que é assim, é o espelho daquilo que eu desejo. Isso não quer dizer que eu estou negativo, não. Então, assim, cada um tem que fazer a sua reflexão. Eu faço da Miriam, não posso fazer da Verônica, não posso fazer do Falcone. E, Falcone, você está assim, está assim, está assim, assado hoje. Sempre o Falcone falou comigo isso. Mirinha, isso é leitura mental. A gente aprende na PNL. Você lê no outro aquilo que você acha que está vendo nele. Né? Ou Então, às aquilo que vezes a você gente está traz dentro de assim, você. Ou aquilo que você traz dentro de ou você. aquilo que você traz dentro de você. Muitas vezes a gente lê também, gente, porque a gente também tem alguma intuição, a gente também tem alguma percepção. Mas cuidado com aquilo que a gente lê do outro, com aquilo que a gente acha que está vendo no outro, e o outro não está vivendo aqui, né? Então, a nós deixamos conduzir no dia a dia, a gente se deixa conduzir muito pelos problemas do dia a dia, né? Por hábitos do passado. Então, assim, o passado, gente, pesa muito em cima da gente e qual é o peso que eu dou para isso? Eu preciso modificar isso, preciso modificar essa mirinha do passado. Mas isso não pode ser uma cruz que eu enterro ela na terra e vou de cabeça para baixo tentando. Não, eu tenho que resolver as questões do meu passado, né? Com certeza. Então, a gente está muito no dia a dia com isso, muito com ideias perturbadoras, em vez da gente se fortalecer, em vez da gente se unir, a gente briga, a gente afasta, porque fulano tem essa opinião, porque ciclano tem aquela, porque, ai, a gente opta por disenções. É mais fácil. Aí a minha zona de conforto, né, ninguém mexe nela. E aí o Filomeno nos orienta, ele fez uma coisa aqui que eu achei fantástica.
a estabelecer um compromisso pessoal. Ele diz isso para a gente. Estabeleça para você um compromisso pessoal, para você alterar, então, esse comportamento mental, alterar esse mapa de comportamento, né? E a receita do Filomeno é qual? Gente, essa receita Santo Agostinho dá lá atrás, e aqui ele está dando de uma outra forma, mas é a receita que a Verônica até citou ela no estudo passado, e a gente cita ela, porque o falador da doutrina espírita adora essa receita, porque a gente precisa usar ela. Porque, nossa senhora, se eu falo, eu tenho que usar no mínimo um pouquinho, né, gente? Pelo amor de Deus, não, o negócio não tem congruência, né? Então, aqui o Filomeno está dando uma receita. Já no início da manhã, faz uma oração, uma breve leitura. Essa leitura, gente, olha que coisa fantástica. Hoje, minha leitura foi totalmente diferente. Eu já li, estudei esse livro 20 vezes. Mas hoje, como eu estou num patamar de reflexão diferente, a hora que eu fiz a minha leitura, eu comecei a refletir muito sobre aquela leitura. Muito. Então, foi muito legal para mim, diferente hoje. Aí eu fiz a minha oração, não, ao contrário, fiz a minha leitura, fiz a minha oração e fiz a minha reflexão em cima daquela leitura. Então, faz uma reflexão em cima dessa leitura breve que você está fazendo, seja Vida Feliz, seja o Evangelho, seja o livro que você estiver lendo, né? Ao encerrar o dia, nova leitura. Ai, nossa, mas tem que ler muito coisa chata. É, menino, é. Assim, o mínimo que a gente pode falar é isso mesmo, né? Não tem muito que sair disso, não. Sabe por quê, gente? Forma que a gente tem, é o recurso que a gente tem de, ao ler aqui, sem ver, sem encontrar, falar, ué, eu estou parecendo com esse personagem aqui, Verônica, estou bem igual a ele, sabe? E você, Verônica, está bem igual a esse aqui, você tá... Gente, a gente está no personagem. Então, a gente, quando lê, a gente se instrui, a gente precisa caminhar naquele cenário, a gente precisa caminhar naquela história que o livro está contando. Ah, mas esse livro aqui não está contando história nenhuma, não, está falando só a mensagem. Situe-se na mensagem. Em que momento eu, Mirinha, estou deixando de lavar a minha mente, de tomar essa chuva de bênçãos na cabeça? Que momento que eu impeço que essa bênção entre em mim? Se eu não fizer reflexão, gente, faz aquele negócio que eu falo sempre com vocês assim, vai lá para outra religião, que aqui não vai rolar se você não fizer reflexão, né? E aí, ele fala, termina o dia fazendo uma leitura, porque quando você se desprender do corpo, gente, para onde que nós vamos? O meu guia espiritual está me esperando, uma mirinha, vamos dar um passeio, vamos vitalizar, vamos adquirir mais conhecimento, eu vou te inspirar. Agora não, estou no balacobaco, né? Estou na vida que me leva do jeito que ela levar. E aí durmo, não dou a menor confiança, como uma feijoada, né? Pode comer feijoada, fica à vontade, não tem problema nenhum. Eu não posso comer de jeito nenhum, se eu comer feijoada, capaz de eu dar um trem de madrugada. Mas assim, Comunica é na reunião escolha. mediúnica da FEAC. A Amanda ainda vai me receber. Se você imaginou se eu for Eu não, comunicar com a Verônica. borracha? Imaginou, ô, Verônica, se eu for dar facilidade na reunião mediúnica, a Armanda me receber, que negócio que vai ser? Vai ser uma coisa muito engraçada. Então, gente, presta atenção, porque durante as horas da noite, se vocês não sabem, fica sabendo agora. A gente desprende e a gente vai para onde a gente está. Prima, que confuso isso. É isso mesmo. Aonde está a minha mente? Aonde está o meu coração? É aí que eu vou. Não, mas eu vou numa boa, depende da boa. Tem boa 51, tem boa de tudo quanto é tipo. Tome cuidado com isso. Presta atenção no que você está fazendo na sua vida. E, Miriam, o que você está fazendo da sua? Pois é, por isso que eu estou assim, com a dor aqui, um embrulho no estômago, menina. Porque a Miriam está se enfrentando. E não é mole, não. Aí a gente vai para o último parágrafo do capítulo, que ele encerra com brilhantismo para variar. Tchan, 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 tchan. Preservar-se, Dá aquele up na gente. preservar-se, pois, dos maus pensamentos,
palavras e atos. Estimando-se e respeitando-se. Gente, Filomeno, casa comigo porque eu te amo. Estimando-se. Está falando para Mirinha. Estime-se, goste de você, respeite você, Mirinha. É isso que o Filomeno está falando aqui. Porque se eu não me amo, gente, eu não amo o Falcone. Se eu não respeito a Mirinha, eu não respeito a Verônica. Então, por isso ele está dizendo, sai dos maus pensamentos, das palavras e dos atos negativos. Estimando-se e respeitando-se é método eficaz para uma oportuna e necessária asepsia psíquica, facilitadora de admiráveis sintonias espirituais. Ah, Filomeno, Filomeno, muito obrigada. Esse capítulo foi maravilhoso para mim. Eu lembrei de uma historinha do Chico, que eu acho que também ajuda a ilustrar essa limpeza psíquica. Que uma vez ele levou um tombo em casa, não sei se vocês estão lembrando disso. E ao cair, Emmanuel apareceu e falou para ele: agradeça. Ele estranhou, né? Porque, poxa, caída, vou ter que agradecer. Mas agradeceu, obrigado pelo tombo, que seja um dia bom, e passou o resto do dia. E à noite, na hora das atividades mediúnicas, aí ele pergunta, ele não conseguiu, e perguntou para Emmanuel: por que que você me pediu para agradecer? Porque foi um tombo, foi uma coisa desagradável, eu teria motivo, né, para lamuriar e para reclamar. Por que agradecer? Aí Emmanuel disse: porque na hora que você agradeceu, você mudou a sua sintonia psíquica. Os amigos inferiores estavam querendo pegar você. A maneira que eles encontraram de te derrubar foi só o início. Se você fica na frequência da reclamação, algo pior ia vir, porque ia conseguir uma conexão com eles. A partir do momento que você agradeceu, você mudou a sua sintonia, então houve essa limpeza psíquica. Então é isso que a gente tem que estar atento, para não deixar que essa psicosfera fique contaminada e que a gente atraia isso. Então, na hora não entendeu, mas vamos agradecer até quando as coisas não parecerem boas, para evitar um mal maior na frente, né? Eu achei essa história muito legal também, O lembrei nosso dela. Mateus diz: Deus escreve certo por linhas certas, que a nossa miopia vê como tortas. As linhas Hortas. não estão tortas. E o Mateus fala uma coisa que eu acho muito legal também, que haja o que houver, agradeça. 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 Segue a sua intuição nobre. Acredite mais em você. Preservar-se dos maus pensamentos, palavras, atitudes, sentimentos. Respeita os seus limites. Eu, Falcone, gosto de dançar. Danço de 3 a 4 horas seguidas. Dia seguinte, estou legal. Valéria e eu fomos enfiar numa oficina de dança de 3 horas, das 15 às 18 horas, com como é que chama o professor Valéria? Com o Henrique. Ele quase matou a gente. Eu demorei 4 dias para voltar para o normal. Ontem à noite que eu voltei para o normal. Na reunião de segunda-feira, o Fred teve que me levar. Foi segunda-feira? Acho que foi. Eu pedi o Fred para me levar em Terça, casa. Hein? na Não, reunião terça de foi. terça. Terça, na reunião Ah, foi da outra semana. Aí o que acontece? Foi menos tempo, mas como foi mais puxado, eu senti como se um trator tivesse passado em cima de mim. E ela ainda ficou rindo de mim. Então, nós temos que respeitar nossos limites. Questão de bom senso. Se eu quiser competir com o Armandinho, eu quero ficar mais musculoso do que o Armandinho. Me arrependo todo. Eu quero psicografar que nem o Chico. Vou pegar papel, ficar o dia inteiro rabiscando papel. Vai sair rabiscografia. Como é que faz? Gente, eu aprendi muito no capítulo de hoje. Já, como a Mirinha falou, já havia lido várias vezes, mas com as coisas elas falando e eu aqui juntando pedacinho, tricotando, bordando, aprendi muito. É bom para Semana preparar que Por para o isso que vem, você purgatório. fala, né, Falcone? hein? O capítulo, se tiver gente ouvindo, se não tiver, ele é bom para É Mirinha, né? bom É para bom para o Mirinha, para Falcone, é Verônica, bom. Falcone. É bom para Valéria. Tá E a lá. gente preparar para o purgatório, né? Que é a semana que Semana vem. que Ah, vem,
Teremos revelações muito interessantes que a Mirinha e a Verônica vão contar Tá. o que aconteceu há 50 e poucos, 60, 70, 80 anos atrás. Brincadeiras à parte, vamos falar respeitosamente. Agradeçamos ao Filomeno, onde quer que ele esteja. Filomeno, pelas mãos de Divaldo. André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, vem abrir para nós oportunidades extraordinárias de interpretação da vida no mundo espiritual. Leiam o livro do Raul, Justiça e Amor, e vamos trabalhar. Ele tem um outro livro também muito bom que chama Constituição Divina, vai fazer a gente entender essas coisas. E venha matricular-se. Curso de passe e curso de SOS Preces. Ok? Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Mirinha, suas palavras finais. Deus nos abençoe. Orem por nós, que nós estamos aqui orando por vocês e semana que vem tem mais, se Deus quiser. Um beijo no coração. Pode parecer fanatismo, mas não é, gente. São décadas de convivência. Voltando ao nosso Mateus, ele diz, abre aspas, chumbo trocado dói. Dói. Oração trocada constrói. Constrói. Verônica, suas palavras finais. Agradecendo a presença dos internautas e lembrando, né, para a gente ficar atento aí na limpeza psíquica de cada um de nós. Responsabilidade nossa, né, de cada um. Então, Valéria, quer vir cá dar um alô para o povo? Coitado. Coitada, já peguei lá. Vem cá. Senta aí. Boa noite a todos. Eu acho que foi muito proveitosa, né? Eu estava com um ouvido aqui e outro lá, prestando atenção nos dois, mas acho que foi bastante esclarecedor, as mensagens muito importantes, né? Para a gente reconhecer os limites, saber nos perdoar, porque é importante perdoar o outro, mas nos perdoar antes de mais nada, eu acho que isso é muito importante, né? E que a gente tem que começar de dentro para fora. Então, são mensagens muito valiosas. Ela prestou atenção, vocês viram? Ela prestou atenção. E li, agora estou no capítulo da mediunidade, então, um livro muito bom. Eu recomendo a leitura. Divaldo Franco Responde, principalmente para quem tem pouco conhecimento, como eu, e que estou aprendendo assim, gotas homeopáticas, cada hora eu leio um pouquinho, mas esse livro aqui, vamos, tá aqui, é muito bom e é uma leitura fácil, tranquila, para quem não tem muito conhecimento no Espiritismo, e eu recomendo. Muito bom. Vamos fazer a nossa prece? Amigo Jesus, espíritos bons que nos assistem e protegem. Agradecemos a oportunidade deste reencontro semanal nas noites de quinta-feira, que ao encontrarmos com Filomeno, estamos nos encontrando contigo, com Allan Kardec, com a doutrina espírita, fortalecendo-nos corpo, mente e espírito para os desafios do próximo passo, da próxima etapa, do próximo ciclo. Que a doutrina espírita possa continuar nos ajudando, sendo farol em nossas vidas, para vencermos a nós mesmos. Abençoe o lar de cada internauta que está acompanhando nesta noite, no lançamento deste encontro, assim como aqueles que venham assistir a posteriori. Que a sua paz se espalhe por todo esse planeta Terra abençoado, pelo sistema solar, beneficiando a todos os seres. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, obrigado, obrigado. Até semana que vem, dia 24 de agosto, se Deus quiser e Ele quer. Um grande abraço, saúde e paz, e vamos que vamos, juntos e misturados.